Good morning to everyone gathered here to participate in this webinar entitled Volunteer Geographic Information Initiatives in Latin America, Experiences in the Production of Official Data. Welcome, everyone. My name is Rafael March. I am the Geomatics Coordinator of the Geosciences Directorate of the Brazilian Institute of Geography and Statistics, IBGE, and I'll be conducting this event in the role of moderator. Initially, I ask that everyone keep their microphones and cameras turned off and stay tuned for the message that the event support team will pass on the chat. Through the chat, you will receive instructions on how to select the channel in the language of your choice, be it Spanish, English, or Portuguese, as we'll have simultaneous translation for these three main languages spoken in the Americas. By the way, in this opening, I chose to speak in English, but later, following the event, I'll speak mainly in Portuguese. Latin America and the Caribbean is a geographic area covered by the regional hub of the United Nations Global Platform for Big Data in Brazil, in whose work plan for 2021-2022, this event is expected to be held. And to talk about the regional hub of the United Nations Global Platform for Big Data, we invite two people to speak in this opening. First one, Mr. Ronald Jensen, Assistant Director of the United Nations Statistics Division and member of the United Nations Committee of Experts on Big Data, which is the managing group of the Global Platform. Second, Mrs. Andrea Diniz, Professor and Researcher at the National School of Statistical Sciences at IBGE and Coordinator of the Hub in Brazil. I now give the floor to Mr. Ronald Jensen. Thank you very much, Rafael, for the introduction. Thank you very much to IBGE for inviting me to the session here today. I'm Ronald Jensen. I work for the United Nations Statistics Division in New York. My office supports the global community of official statistics, so all national statistical agencies and regional agencies. We service and support the specifically the United Nations Statistical Commission that meets every year. That's the gathering of all chief statisticians around the world. Within that context, in 2014, this Statistical Commission wanted to do more about big data and data science. They wanted to see how those kinds of new data sources, new technologies could be used also to improve statistics and indicators being put out by the community of official statistics. So they created a group. It's now called Committee of Experts on Big Data and Data Science for Official Statistics. This group, it's about 300 experts at this moment, working in various areas. Among others, we work on Earth observations for improving agriculture statistics or land cover mapping. We work with mobile phone data in the area of tourism statistics, migration statistics, dynamic population, transport and commuting. We work with scanner data and web scraping for price statistics. And we work with AIS vessel tracking. That's a global data set on positioning of ships and the speed of ships. And that's used for compiling or estimating statistics on maritime transports, maritime trade, and maritime related CO2 emissions.
As this group is also working on training, developing e-learning courses, curriculum courses for big data and data science, so that staff in statistical offices can improve in that area. Also doing developing materials for workshops. The group itself is also doing projects and wants to do collaboration. Within that collaboration, we created a cloud-based platform so that we could actually internationally between offices work together. And examples of that kind of collaborations projects are the use of Sentinel-2 satellite data that we've used together with the Office of FAO, especially for agricultural statistics estimation in Senegal, in Uganda, in Afghanistan, in Lesotho. We use the mentioned AIS data for estimating port activity in about 1,200 ports around the world. Specifically also some indicators around port activity around the Panama Canal. We use this global platform together also for instance, using new technologies like the .stat technology, which we can host, for instance, the National Database of Cambodia. We also use it for data science projects. For instance, the OECD was interested to use sustainability reporting using machine learning and natural language processing. We can do that on the platform. And in that particular case, it was for getting measures for firms on their sustainability orientation. So we have this kind of facilities on the platform. It is really meant for the community of official statistics, so for statistical officers to be able to participate with us. Now, to be able to get countries more involved in this kind of work of training and of projects, we established regional hubs. We established regional hubs in China, in Hangzhou in China, in Kigali in Rwanda for the African continent, in Dubai, UAE for Middle East and North Africa, and in Brazil recently, also in Rio de Janeiro. And it really helps countries from the region to be closer to getting involved with practical projects and getting involved with training activities. We also hope, of course, that after the pandemic, we can have more in-person activities, and the regional hubs would be excellent to do that. A very last thing is that we will have an event coming up in January 2022, where we also want to bring all the regional hubs together to showcase their work. That's at the Expo 2020 in Dubai, as where you can see more of this work. But at this point, I'll give back to you, Rafael, and we'll hear more about the regional. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente tem pessoas inscritas de vários lugares do mundo. Eu estou aqui falando enquanto divido a minha tela. Você já vê minha tela? Sim. Então, pegando o gancho do Ronald, né, a missão dos hubs regionais, né, somos 4, mas o hub regional da América Latina, a missão é fazer essa ponte, né, garantir que a plataforma global consiga trabalhar junto com os institutos de estatística e outras instituições, né, de estatística ou de informação de modo geral, né, e com isso a gente tem, então, a missão de fomentar e apoiar o avanço do uso de Big Data para a produção de estatística oficial e também para a produção de formas de monitorar os objetivos do desenvolvimento sustentável. Né, a gente fala avanço porque a gente sabe que já tem na América Latina e Caribe algumas iniciativas, então a ideia do Hub é ser uma instância, né, que também apoia o avanço dessas iniciativas que já estão em curso e fomentar outras tantas que ainda não iniciaram, né? Para fazer isso, a gente criou 4 linhas de trabalho distintas no Hub regional que fica no Brasil, né?
Uma delas para cuidar de pensar e apoiar e fomentar a cooperação entre os institutos de estatística e outras instituições da região, né? Como eu falei, alguns já estão trabalhando com Big Data para a produção de estatística oficial e podem, nesse momento, ajudar e apoiar outros que queiram fazer, dividindo a experiência, dividindo ferramentas e dividindo, né, métodos, enfim. Uma segunda linha de trabalho que tem a ver com treinamento, o Ronald mencionou, né, que a gente vai propiciar também, né, junto com a plataforma global, e o Hub vai apoiar o treinamento, cursos, workshops, oficinas na região. Também apoiar pesquisas, né? E, por fim, apoiar e realizar eventos que sejam relevantes para a troca de experiência, para dar notícia do que está acontecendo, para a gente enxergar o que está acontecendo em nível global, né? Nas outras regiões também. Então, são 4 linhas importantes que a gente vai trabalhar no Hub regional, e para o ano de 2021-22, a gente já planejou um punhado de atividades. Eu trago aqui só as principais, né? Uma é uma consulta internacional sobre o uso de Big Data na América Latina e Caribe, que é super importante. A gente está conduzindo essa consulta com os institutos de estatística da região. É super importante porque vai permitir um diagnóstico e vai permitir o direcionamento de apoio, de recursos de um modo geral. Então, a gente está fazendo isso nesse momento, está organizando nesse primeiro ano 2 webinários. Um é esse, né, que vocês estão participando, o próximo deve ser em agosto do ano que vem, ou julho ou agosto do ano que vem. 2 oficinas, né, e aí no formato treinamento mesmo, com atividade prática. Uma acontece em fevereiro, outra mais no meio do ano, talvez julho e agosto também, a gente ainda não tem a data. E 2 atividades que a gente está hoje envolvida, que é a Hackathon, né, que a Divisão de Estatística da ONU está apoiando e que está acontecendo e começa hoje, né, já teve o lançamento, alguns de vocês aqui provavelmente sabem que o evento está acontecendo agora, e a Expo 2020, que é o evento que o Ronald falou que vai acontecer em Dubai, que, a despeito da distância, é um evento que vai ser híbrido. Então, tem muitas atividades que os institutos e outras instituições produtoras de dados, especialmente com o uso de Big Data, podem acessar, podem acompanhar, porque, a despeito de ser uma atividade inclusive promovida pelo Hub regional que fica em Dubai, né, dos Emirados Árabes, é uma atividade que é aberta a participantes de todas as outras regiões e que vai oportunizar a troca de muita experiência, visualizar o que concretamente está em curso agora, para onde a gente está caminhando com a plataforma global, quais os recursos da plataforma global estão disponíveis para a comunidade estatística. Então, todos estão convidadíssimos a participar. Eu vou dar no final o endereço da página do Hub, e esses 2 eventos que eu falei por último estão na página do Hub, em adição ao webinário de hoje, tá? Então, eu vou deixar para vocês, quem tiver interesse, dar uma olhada na página do Hub, porque mais informações estão lá. Claro, a gente não faz esse trabalho sozinho, né? A gente conta com parcerias, a gente teve para iniciar, já no primeiro momento do Hub, a gente já passou a contar com a parceria da CEPAL, do Instituto de Estatística do Reino Unido, do Instituto de Estatística da Colômbia, o DANI, do NIC-BR, que é o coordenador do Ponto BR no Brasil, o gestor do Ponto BR no Brasil, do Banco Interamericano de Desenvolvimento e da Universidade Federal de Pernambuco. Eles são um grupo de apoio, né, um grupo consultivo, mas outras parcerias são muito bem-vindas. A gente já tem o contato, entrou em contato com a gente o Instituto de Estatística do Paraguai, querendo aderir à organização das oficinas. Então, vai ser uma parceria muito importante, e o Hub está aberto à parceria de todas as instituições produtoras de estatística que tenham interesse e possam contribuir e possam se beneficiar do uso de Big Data para estatísticas oficiais e ODS. Aqui estão os endereços, né? A página do Hub Brasil pode ser acessada tanto pela página da Plataforma Global da ONU,
quanto pela página que tem um endereço que está pendurado na página do IBGE, né? Então, a gente tem 2 portas de acesso, visitem, deem uma olhada, tem uma descrição bem bacana lá de como o Hub vai funcionar do ponto de vista prático, né? Com as atividades que a gente vai desenvolver nesse período. E é isso, mais informações lá na página também tem um link para o correio eletrônico, né? Para o e-mail do Hub. Dúvidas, pode entrar em contatos, parcerias de todos os tipos, ou parceria em forma de oferta de informação, de conhecimento, ou parceria do tipo ajudar a gente a organizar os eventos, é tudo muito bem-vindo. Fiquem à vontade, sintam-se parte do Hub Regional no Brasil. Rafael, obrigada a todos, é com você. Thank you, Ronald and Andrea, for your participation in the welcoming session of this event. Dear participants, having spoken in English during the event's welcome, I'll now switch to Portuguese, taking advantage of the facility of simultaneous translation we got here. With your permission. Este evento foi concebido para reunir especialistas e pesquisadores da América Latina e o Caribe, atuantes no tema da informação geográfica voluntária, VGI, também conhecido em nossa região como geoinformação colaborativa ou ainda cartografia participativa. Claro que pessoas de outras partes do mundo que tenham interesse nessa temática são igualmente bem-vindas. Aliás, é com satisfação que registro a presença de vários deles dentre os inscritos neste evento. Com o desenvolvimento da tecnologia da informação e comunicação, um grande volume de informação geográfica voluntárias, VGI, e o conteúdo gerado pelo usuário, UGC, vem sendo produzido, ainda que de forma não estruturada e com incidência de ruídos significativa. Desse modo, tanto o VGI quanto o UGC vem se tornando uma fonte cada vez mais relevante, ubíqua e acessível de Big Data no campo geoespacial. Em resumo, podemos dizer que VGI, ou Geoinformação Colaborativa, refere-se ao uso de ferramentas digitais para coletar, analisar e compartilhar informações geográficas fornecidas por indivíduos. Para que a geoinformação colaborativa seja viabilizada como meio de produção de dados geoespaciais oficiais, métodos e técnicas de Big Data, conforme aplicáveis a VGI, ou VGI, precisam ser examinados, discutidos, testados e incorporados nas linhas de produção das organizações nacionais de mapeamento. Nesse contexto, o presente webinar tem por objetivos compartilhar conhecimentos e promover a formação de uma comunidade de especialistas e pesquisadores na temática de geoinformação colaborativa nos países da América Latina e o Caribe. Além disso, também almejamos facilitar a troca de informações e contribuir para a discussão sobre o uso de novas fontes de dados e tecnologias. Na organização deste webinar, atuaram em parceria o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, e o Núcleo de Informação e Coordenação do .br, NIC.br, também do Brasil, conforme já antecipado pela Andrea. Queremos aqui expressar nossos agradecimentos ao Instituto Nacional de Geografia e Estatística, INER, do México, e à Universidade Federal do Paraná, UFPR, do Brasil, que nos apoiaram com a indicação de 2 dos 3 especialistas que farão apresentações na sequência desta abertura. Não poderíamos deixar de agradecer também pelo apoio que recebemos para a divulgação deste evento por parte da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, a CEPAL, e do Comitê de Especialistas das Nações Unidas em Gestão Global de Informações Geoespaciais, capítulo Américas, conhecido como UN-GEGIM Américas. Passemos agora aos informes de orientação aos participantes visando a sessão de apresentações. Nós temos aqui 4 pontos a destacar. Em primeiro lugar, as perguntas poderão ser feitas via chat durante cada apresentação. Em segundo lugar, as perguntas poderão ser feitas no idioma de preferência do participante, seja o espanhol, o inglês ou o português, para serem respondidas pelo respectivo palestrante. Terceiro,
Serão selecionadas 2 perguntas por palestrante para resposta ao final de cada apresentação. Isso pela limitação de tempo que nós temos num evento que foi formatado para ser curtinho. Quarto, as perguntas não respondidas serão posteriormente encaminhadas aos palestrantes. Ao final das 3 apresentações, teremos um momento de networking em que será facultada a palavra aos participantes por ordem de solicitação. Bem, nós daremos agora início às apresentações. O primeiro convidado desta manhã é o senhor Diego Araújo Nascimento, da Coordenação de Geomática da Diretoria de Geociências do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Diego Nascimento é formado em Administração de Empresas, atuou como consultor de gestão empresarial para atores importantes da economia brasileira, como a Vale, do setor de mineração, a Petrobras, do setor de óleo e gás, a Sebrae São Paulo, do setor de consultoria empresarial. No serviço público, o Diego atua desde 2016 como analista de planejamento e gestão na Diretoria de Geociências do IBGE, dando suporte à gestão de projetos, processos e riscos. O título da apresentação do Diego é VGI no IBGE, o projeto Geoinformação Colaborativo. Passo agora a palavra ao Diego, que fará sua apresentação em português. Obrigado, Rafael. Bom dia, pessoal. Bem, acho que o Rafael já me apresentou aí bem, então não vou perder muito tempo na apresentação. Todos veem minha tela? Sim. Perfeito. Então, vamos lá, gente. Então, eu vim aqui falar um pouco sobre a nossa experiência, né? Especificamente na Diretoria de Geociências, sobre como vemos tentando utilizar VGI na nossa produção de dados geoespaciais oficial, né? Basicamente, como o tempo é curto, é uma apresentação sintética, que provavelmente levantará muitas perguntas, talvez, mas eu vou me focar em 4 grandes tópicos na apresentação, e aí a gente vai trabalhando ela aqui ao longo dos nossos 20 minutos que temos, né? Primeiro ponto, então, é o contexto, né? Apresentar um pouco rapidamente o que nós estamos entendendo por crowdsourcing, por abordagens viáveis para trabalhar VGI, né? Segundo ponto, falar um pouquinho do projeto em si, não é? Do Geoinformação Colaborativa, como ele foi implementado rapidamente. Terceiro, resultados de uma prova de conceito específica que a gente fez, não daria para focar em tudo que a gente fez no projeto, mas que concerne especificamente a VGI, né? E algumas lições aprendidas. E, por último, expectativas, né, futuras e próximos passos, ok? Então, começando pelo contexto, a pergunta que nos motiva, né, desde que começamos a trabalhar com o tema de VGI, é se é possível utilizar crowdsourcing em agências nacionais de mapeamento e cadastro, né? E aí, o IBGE se enquadrando aí numa delas, por meio de sua diretoria de geociências, só para explicar um pouco o que é o crowdsourcing, né? Só para conceituar rapidamente. A gente está entendendo crowdsourcing, eu peguei até uma definição da Estelis Arolas, que é uma atividade online na qual é proposta a um grupo de indivíduos de variado conhecimento, isso é importante, por meio de uma chamada aberta e flexível, o comprometimento voluntário com a realização de uma tarefa. Então, fatores voluntários, pessoas de conhecimento variado, e sempre promove benefícios mútuos, ok? Dentro desse conceito de VGI, a gente tem o conceito de UGC, né, que é conteúdo gerado por usuário, e uma subcategoria dele é justamente a informação geográfica voluntária, tá? Basicamente, existem 2 abordagens para se tratar isso por qualquer instituição, seja ela pública ou privada. Nós temos uma abordagem direta, ou seja, aqui a gente coloca o logo do IBGE ali, né, porque seria o nosso caso, mas poderia ser replicado para outras instituições. A abordagem direta, que é uma abordagem de coleta desses dados, né, de trabalhar os dados e as missões colaborativas diretamente com os usuários e com os voluntários dessas missões, não é? Então, por meio de um aplicativo mobile, de uma plataforma web, diretamente. E uma abordagem indireta, que é o quê? Já existem plataformas colaborativas online, e muitas delas têm dados abertos, não é? Que a gente vem vendo essa tendência
ao longo do tempo, ampliando-se. Então, muitos locais, instituições, inclusive, já podem utilizar dados VGI, né, dados relevantados colaborativamente, que já estão nessas plataformas disponíveis na web, né, que fazem parte aí do grande Big Data, né, que tem volume, variedade, muito rápido, né, a velocidade. Então, para o nosso projeto, já aqui adiantando, nós estamos pensando em usar, primeiramente, a segunda abordagem, a abordagem indireta, de coletar o que já existe na grande web para os nossos produtos e fazer algum tipo de trabalho sobre isso, de qualidade, etc. Lembrando que a abordagem direta incorre muitos riscos, custos, e nós agora, no nosso momento, principalmente setor público, eu acho que em qualquer lugar, né, do mundo, orçamentos diminuindo, complexidade aumentando, nós precisamos focar muito bem os nossos esforços, tá? Então, nós escolhemos a abordagem indireta, vou comentar um pouco mais sobre isso. Justamente como a gente vem tentando trabalhar o VGI no IBGE, né, especificamente aí na nossa diretoria. Então, agora apresento um pouco do projeto, né? E basicamente, passando direto aqui, em 2018, nós formalmente criamos o projeto 17, né, de número 17, chamado Geoinformação Colaborativa. Ele está lá listado no nosso plano estratégico, está disponível na web, e o principal objetivo dele é criar condições na casa, condições no Instituto, para obter dados geoespaciais, tá? Gerados pela sociedade de maneira colaborativa, ou seja, condições de obter VGI, tá? E principalmente de incorporar esta VGI aos nossos produtos atuais e futuros, ok? Então, é importante comentar uma questão aqui. Antes, já se falava há muito tempo de VGI na academia e no próprio IBGE, vários servidores muito capacitados do nosso quadro já falavam sobre isso, e faziam algumas iniciativas, mas elas eram muito esparsas. Então, uma lição aprendida que a gente recomenda para todo o resto das pessoas que nos assistem é formalmente consolidar isso num projeto. Inovação, não é? Porque isso daqui é uma forma inovadora de aquisição de dados, ela não se dá do nada, ela precisa ser deliberada, né? Os esforços de inovação deliberados dão muito mais certo. E não adianta só fazer isso de maneira esparsa, há de se ter um comprometimento institucional. Então, ele virou um projeto estratégico aí. Tá? Aqui, rapidamente, para mostrar a WBS, né? A EAP, Estrutura Analítica de Projeto, ou em inglês, Work Breakdown Structure, mostrando as principais entregas que se esperava dessa iniciativa. A primeira, antes de qualquer coisa, é fazer estudos, não é? Pesquisar, fazer uma desk research, para a gente pesquisar papéis acadêmicos, né, artigos, pesquisas especializadas, fazer seminários internos, para entender o estado da arte e onde a gente pode se encontrar. Nesse papel, inclusive, a professora Silvana, que será uma das palestrantes aqui, ela nos auxiliou um bocado, ela fez também seminários internos conosco, e outros membros da Academia Brasileira também participaram, então foi bem interessante. Com base nesses estudos, nós entendemos razoavelmente o problema e as soluções possíveis. E o segundo passo seria criar uma metodologia, né? Na verdade, duas. Uma metodologia para a aquisição dos dados de VGI e a segunda para a validação, porque, como a gente falou, a gente pode coletar dados de pessoas diversas por meio da VGI, mas essas pessoas não têm um conhecimento formal necessariamente. Elas não têm um laço empregatício com a nossa instituição e elas podem não ter, muitas vezes, um conhecimento geoespacial que assuma a qualidade daquele dado. Então, nós, enquanto IBGE, enquanto Agência Nacional de Mapeamento e Cadastro, mapeamento, na verdade, nós temos que garantir que as nossas informações estão condizentes com a realidade geográfica do Brasil. Nós não podemos pegar qualquer tipo de dado sem ter sido tratado e sem ter sido validado. Então, esta parte é muito importante. E, por fim, no começo, pensávamos em fazer uma plataforma web para contato direto com as pessoas. Mas, rapidamente, a gente excluiu essa parte por agora, pelas questões que já comentei lá atrás. Tá? Existem já vários projetos colaborativos que usam VGI aí ao longo do tempo que a gente viu. Só que a gente escolheu, né, como nossa plataforma indireta, seguindo aquela abordagem que comentei no começo, o OpenStreetMap. Em que sentido, né? Nós usar o OpenStreetMap e o seu vasto repositório, né, vou até passar aqui,
de informação geoespacial levantada de maneira colaborativa, voluntária, aberta. Todos podem usar os dados do OpenStreetMap, né? Inclusive negócios privados podem vender os dados que estão lá por meio da licença ODBL, ela permite isso. É um pouco complexa, mas ela permite. E o OpenStreetMap, para quem não sabe, né, é um projeto, o maior projeto, eu acho, voluntário, colaborativo, né, de mapeamento do mundo. Ele tem muita popularidade, muitos estudos acadêmicos foram feitos, provavelmente, né, as outras palestrantes falarão sobre isso também. Tem um volume de dados muito grande, as estatísticas estão aí, para quem quiser ver, levantadas em dezembro de 2021. E eu vou passar um pouco mais rápido por isso daqui. Isso aqui é só para mostrar que a gente escolheu como plataforma indireta para coleta de dados, né, para obtenção de dados de VGI de maneira indireta, o OpenStreetMap. Poderia ser várias outras plataformas abertas e de dados como nós já temos aí. Esse foi o primeiro para experimentar. Tá? Terceiro, resultados. Falando em experimento, falando nessa questão de entender o contexto, né, de VGI e de dados indiretos, nós, antes de começar a fazer coisas em escala produtiva, claro, é muito complicado, queríamos fazer uma prova de conceito. Né? Que prova de conceito é essa? Uma extração de dados do OSM e uma validação para certos tipos de dados. Com o objetivo, claro, de avaliar esse conteúdo e a qualidade desses dados presentes no OSM, tá? E ver se essa metodologia poderia ser replicada, primeiro, para outras plataformas, né, que não o OSM, poderiam ser outras plataformas ou até outros repositórios de dados da grande rede, tanto quanto saber a escalabilidade desse dado. Né? A gente fala muito em Big Data de escalabilidade, principalmente de sistemas e técnicas de computação, para saber de processamento. Mas é importante pensar também na escalabilidade de processos produtivos. Né? Isso é uma coisa que a gente estava tentando perceber na nossa prova de conceito. Pois bem, então, para dizer um pouco o que foi essa prova de conceito, primeiro, esse experimento, a gente tem que definir o que a gente queria. Né? Basicamente, o que nós queríamos era validar, né, certos tipos de nomes geográficos, né, de alguns elementos geográficos que existem no OpenStreetMap, mas que não existiam nas bases oficiais do IBGE. Ou seja, pegar algumas lacunas que tínhamos em certas bases, ver se essas lacunas estavam preenchidas no OpenStreetMap e, com base nisso, fazer uma validação desses dados que vieram do OpenStreetMap, para saber até o potencial ou não de inclusão nisso em bases oficiais. Né? Por um lado, isso beneficia o IBGE, porque a gente passa toda aquela parte da infraestrutura de ter que ter um banco de dados, de uma plataforma web para contato com o usuário, né? E, por outro lado, como lembrem, crowdsourcing tem benefícios mútuos. Por outro lado, para a sociedade, se isso, né, for implementado em escala produtiva, o dado volta para a sociedade validado por uma instituição nacional, né, que tem força de fé pública, então dá muito mais relevância para aqueles dados. Né? Isso, claro, pensando no futuro. Hoje a gente fez isso de maneira experimental ainda. Tá? Basicamente, então, definindo o experimento, nós pegamos 4 estados do Brasil, Rio de Janeiro, Goiás e também a unidade da Federação de Distrito Federal, Espírito Santo e Sergipe, e pegamos as mesmas bases, né, no OpenStreetMap. Fizemos essa comparação para saber onde tinha coisas no OpenStreetMap que não tinham da base do IBGE. Que coisas, né? Nomes geográficos. Queríamos saber certos nomes, o atributo que a gente escolheu, não quantitativo, era nome de determinado elemento geográfico. Quais elementos geográficos? Edificações de saúde e de ensino. Então, por exemplo, queríamos saber se na base do OpenStreetMap existiria um hospital de nome X que na base do IBGE não tinha, né? E queríamos validar se esse nome era o seu verdadeiro nome, condizia com a realidade física do local, correto? Essa é a validação que estamos chamando aqui. Saber se o que está lá na base realmente é a realidade. Tá? Então, o segundo passo, né, depois de definido o experimento, foi entender a base do OpenStreetMap. Né? Porque projetos colaborativos eles têm uma característica de ter bases muito heterogêneas. Eles permitem muita coisa, que não necessariamente casam com a estrutura nacional de dados geoespaciais, a oficial que usamos no IBGE. Então, tivemos todo esse trabalho bem complexo, precisamos de bastante especialistas aqui na diretoria, utilizamos softwares proprietários, mas a ideia no futuro é passar isso para um código de Python e fazermos isso de maneira de código aberto, né, até para colaborar mais com outras pessoas, etc. Tá?
Terceiro, uma vez saneada a nossa base de dados, né, entendida a estrutura e definido o problema, tínhamos que escolher uma abordagem de amostragem e validação desses dados de maneira estatística, né? E isso a gente já usou métodos consagrados da ISO, nosso próprio manual de qualidade de avaliação, porque nós não íamos pegar o universo da base do ICM para saber, nós fizemos por meio de amostragem. E se mostrou muito aderente, tá? A gente viu isso depois. Enfim, e o quarto passo e último era, então, pegamos a base do ICM, tinha uns dados lá que não existiam na nossa base. Se esse era o caso, né, que é a primeira parte ali do slide, então, em seguida, como a gente valida isso, né? A gente decidiu utilizar a plataforma do Google, que é uma plataforma proprietária, né, mas a gente vai conversar um pouco mais sobre isso nos próximos slides, para validar com as imagens do Google Street View se o nome daqueles edifícios era realmente o seu nome que estava no ICM. E usamos alguns plugins de Python, de QGIS, para tentar deixar a tarefa um pouco mais rápida. Tá bom? Então, um exemplo aqui. Isso foi feito de maneira manual, tá? Nós mobilizamos uma equipe para essa prova de conceito. Durou, se eu não me engano, 1 semana ou 2, com algumas pessoas dedicadas para fazer isso. Então, percebam que não foi tão rápido assim, mas a gente estava experimentando, não é? E como a gente fazia isso? Tá aqui um exemplo da base lá do ICM, né? De alguns pontos ali, algumas coordenadas de edificações de saúde. Eu peguei um exemplo. E aí a gente tinha o nome de um ponto específico lá, de uma edificação chamada Clínica da Família Gersonberger. Tá? Tá lá na base do ICM. É a verdade, condiz com a verdade geográfica do local? Não sabemos. Como a gente faz isso sem enviar pessoas a campo, sem enviar funcionários a campo, né? Porque senão não faz sentido. Se a gente for enviar funcionários a campo, já faz direto a reambulação normal que estamos acostumados. Aí utilizamos o Google Street View para validar justamente letreiros, placas, alguma coisa nesses edifícios que sempre tem essa placa, esse letreiro, porque são edifícios de uso coletivo, né? Saber se realmente condiz com o nome que estava lá. Aqui um exemplo de match bem sucedido, né? A gente fez esse match e viu que funciona. O nome que está lá no ICM também é o nome que está lá na foto do Google Street View. Fizemos aquela varredura manual e condiz. Então, beleza. Isso era um dado que não estava nas nossas bases, pode ser incorporado. Então, há um potencial aí. E aí, um resultado final, né? Tem outros resultados, mas vou mostrar principalmente esse, é que nós conseguimos confirmar desta maneira, com esta metodologia de validação, 81% dos dados que passaram por esse processo, né? O que mostra o seguinte, pelo menos para as regiões que nós pegamos, né, desses 4 estados, claro, estados urbanos, não são estados de característica muito rural, não é? A gente tem que entender isso, tem as suas limitações, mas 81% a gente conseguiu validar. Ou seja, 81% daquilo pode já entrar na base do IBGE, né? Então, a gente vê que funciona para esse tipo de elemento geográfico e tem um potencial, né? Isso também direciona a coleta de campo, né? Deixa eu só retornar aqui, porque se a gente tem então um percentual de 19% agora que a gente não validou, a gente pode ir a campo só atrás desses 19%, né? E aí facilita muito mais e otimiza muito mais o tempo, utilizando o VGI de uma maneira indireta, tá? Então, algumas lições aprendidas aí da prova de conceito. Percebemos que a base do ICM é muito heterogênea, tá? Eu passei rapidamente aqui, mas a gente teve que suar um bocado para poder fazer algumas adequações, entender os campos de atributos do ICM, que não foi fácil, mas ela é muito heterogênea. Os dados podem ser avaliados de acordo com uma metodologia estabelecida já, né? A gente não precisou criar necessariamente, pelo menos em termos de amostragem, alguma metodologia nova, e tem potencial, pelo menos essa prova de conceito mostrou, né, que aqui já dá potencial, que tantas outras coisas podem ser também extraídas dali, né, dessa maneira indireta. E esse potencial foi só do ICM. Existem várias outras plataformas colaborativas e abertas que podem ser utilizadas. E, de novo, é bom para o IBGE e é bom para as plataformas, porque a gente devolve esses dados, caso isso entre em produção mesmo, né, em escala produtiva, a gente devolve esses dados validados por uma instituição de renome, uma instituição oficial, né? E aí a gente tem até uma robustez maior desses dados nessas plataformas, tá? Então, os últimos passos e expectativas futuras. Aqui entram algumas questões importantes. Primeiro, foi feito de forma manual, né? Essa validação pelo Google Street View.
pelo menos de nomes geográficos, que é o que a gente está tratando aqui. Não há viabilidade de fazer isso em escala produtiva ainda. Vocês viram que demorou muito tempo, né? O Brasil é um país de dimensões que a gente chama continentais. É um país enorme, muito heterogêneo, muito variado. Então, fazer isso de maneira manual já não daria. O que a gente está tentando fazer agora, e existe um projeto na casa, em parceria com a ENSE, que é a Escola Nacional de Ciências e Estatísticas, né? Que também é um braço do IBGE, faz parte da estrutura formal do IBGE, estamos criando um projeto, já foi criado, na verdade, faz 1 ou 2 anos, chamado de Ciência de Dados. Esse é um programa que envolve tanto pesquisa na área, quanto a aplicação dessa pesquisa a problemas reais. Tá? Isso tem vários participantes do projeto aqui me ouvindo falar, é bastante alegria que eu vejo isso, né? E, basicamente, pelo menos para esse problema, o que a gente está fazendo já? Criando algoritmos estruturados em Python para poder automatizar aquela varredura manual que fizemos das imagens do Google Street View, né? Estou falando aqui especificamente na parte da validação. E os resultados têm sido bem promissores. É claro, a gente não escolheu ainda edificações de saúde, a gente está pegando aqui placas de trânsito com nomes de rios, né? Cursos d'água, para validar o nome desses rios que a gente não tem na nossa base. E aí, fazendo ali com aquela... Aí o mesmo esquema, pegando do ASM, fazendo toda aquela questão. Vejam que no GIF, na imagem que mostro aqui, a gente já tem resultados bem interessantes com essa varredura automática, né? E até agora, isso a gente está refinando mais essa parte, inclusive o Darlan, professor Darlan de Viçosa agora, que também está nos escutando, muito obrigado, ele participou imensamente dessa questão. O Dair também, eu não comentei aqui, mas se eu for comentar, todos que ajudaram, gente, é muita gente que teve esse projeto aqui nas mãos, né? Mas, basicamente, é isso. E agora, para o futuro muito próximo, o que a gente vai fazer é aplicar técnicas de OCR, né, que é o Optical Character Recognition, né, técnicas de reconhecimento de imagem e visão computacional, né, esse campo da ciência de dados, justamente para poder fazer esse reconhecimento automático do texto, seja de uma placa ou seja de outras coisas. Isso serve não só para cá, pode servir para vários outros projetos. Tá? Estou chegando nos meus finais 20 minutos aqui. Principais riscos que faltam ainda resolver. Isso é uma questão que a gente pede até ajuda, se vocês souberem, de profissionais que atuem com competência igualmente na área de geoespacial, quanto na área legal. Por quê? Ainda existem riscos legais sérios que a gente tem que resolver antes de colocar isso na produção oficial. A licença ODBL do ASM, por exemplo, é uma licença que tem partes muito nebulosas. E a gente, enquanto instituto oficial, tem que estar muito certo de onde a gente vai entrar antes de fazer essa empreitada, né? Também existem riscos relacionados à cadeia de suprimentos, né? Por exemplo, as APIs do Google para automatizar essa varredura, elas eram gratuitas até pouco tempo, e agora elas ficaram pagas. Isso já põe um risco da viabilidade futura disso. Pode ser que o Google mude seus termos de serviço e impeça o uso, como a gente está pensando, da validação. Também é outro tipo de problema. Existem vários riscos que ainda precisam ser resolvidos. Mas, tecnicamente, nós temos visto cada vez mais que a gente consegue escalar isso daqui com essas técnicas todas que mostrei. Tá? Último slide. Tá? Mesmo a gente sempre fica pensando, poxa, e se esses riscos se materializarem? E se nada der certo? E agora? Não é tão ruim mesmo dessa forma, porque projetos de informação colaborativa vêm liberando uma série de capacidades, competências na casa que estão se difundindo. A gente já está fazendo esse movimento. Coisas que aprendemos nesse projeto já podem ser usadas para codificação, para melhorar a habilidade de ciência de dados, para outros produtos como cobertura e uso e outros mapeamentos. Então, é uma inovação que vale a pena trabalhar, tá? Mesmo que o projeto não ande nesses termos. É basicamente isso. Eu agradeço, peço desculpas se eu passei 1 ou 2 minutos, mas é muito para falar em pouco tempo. De qualquer maneira, muito obrigado e abro aí agora, Rafael, para você. Perfeito, Diego. Obrigado por essa excelente apresentação do projeto Geoinformação Colaborativa, que vem se desenvolvendo desde 2018, com o objetivo de avaliar a viabilidade de aquisição e uso de informação geográfica voluntária nos produtos da Diretoria de Geociências do IBGE. Bem, nós passamos agora à sessão de perguntas. Eu pediria a Renata para compartilhar se existe... Eu acho que nós temos uma pergunta aqui, não é? Uma pergunta, Diego.
eu posso aproveitar já do chat aqui e formular a pergunta. É comum que essas bases de dados terem dados não oficiais? A pergunta é feita pela Maria Lígia Viana, do Brasil. Tá? Então, a seguinte a pergunta. É comum essas bases terem dados não oficiais, como nomes de logradouros? Como funcionaria o envolvimento com os municípios neste caso? Há a perspectiva dos dados serem disponibilizados de forma ampla aos pequenos municípios que não têm estrutura de dados e pessoas habilitadas a trabalhar com dados geográficos? Então, respondendo, Maria, obrigado pela pergunta. Quando você coloca, é comum essas bases terem dados não oficiais, na verdade, projetos colaborativos, a principal premissa é que vão existir dados não oficiais ali. Os dados não... qualquer pessoa pode colaborar. O próprio OSM, se, sei lá, minha mãe quiser colaborar, minha mãe que não tem muita experiência em geoespacial, eu mesmo não tinha antes de entrar no IBGE, a gente colaboraria, eu tenho várias coisas que não sou formado na área, eu mesmo, não estaria lá. Pode ser que eu possa colocar qualquer nome que eu quiser lá, de logradouro, edificação, etc. Grande parte do desafio de trabalhar com esses dados é justamente validá-los, né? Que é um desafio que eu mostrei aqui para um pequeno elemento geográfico, né? Que poderiam ser vários outros. Isso é uma questão. Então, sim, tem dados não oficiais, tá? Outra questão é como funcionaria o envolvimento com municípios, se há perspectiva dos dados serem disponibilizados de forma ampla. Então, a gente já disponibiliza esses dados no próprio PGE, né? A gente faz isso de maneira gratuita. E outra coisa, o próprio OSM já tem usuários, né, que fazem de maneira orgânica, pegam a nossa base e fazem um import para lá. Então, às vezes, até tem essa retroalimentação. Muitas das coisas que a gente pegou de lá, a gente já viu que era nossa mesmo, que veio da nossa base validada, sabe? Então, tem essa simbiose aí. Essa disponibilização se dá normalmente, se for entrar nos nossos produtos, como a gente disponibilizou sempre, né? E, assim, pequenos municípios que não têm estrutura de dados e pessoas habilitadas a trabalhar com os dados geográficos, aí é uma limitação que a gente tem de outros municípios também, né? Muitos municípios a gente vê que falta pessoal qualificado, mas a nossa parte, a gente consegue chegar até a disponibilização do dado, né? Mas fazer esse dado ficar palatável para pessoas que não têm tanto experiência geoespacial, tentamos fazer isso também, mas sempre há limites, né? A gente coloca os nossos dados, a própria plataforma do OpenStreetMap faz isso, mas há certos limites. Não sei se eu respondi, mas basicamente foi isso. Finalizamos, então, a apresentação 1, mais uma vez, agradecendo ao Diego por sua participação neste evento, e seguimos em frente. A segunda apresentação desta manhã será realizada pela senhora Céline Jacquin, chefe do Departamento de Avaliação da Informação Geográfica e Meio Ambiente da Vice-Presidência de Informação Geográfica, Meio Ambiente, Planejamento Territorial e Urbano, INER, México. Céline Jacquin é geógrafa e urbanista pela Sorbonne e a Universidade Paris-Est, na França. Dedica-se ao desenvolvimento de estratégias de monitoramento, coordenação de projetos e à pesquisa em questões territoriais urbanas, de governança aberta, equidade e gênero. Atualmente é assessora da Vice-Presidência de Informação Geográfica, Meio Ambiente, Ordenamento Territorial e Urbano do Instituto Nacional de Estatística e Geografia, INER, e colaboradora da equipe humanitária OpenStreetMap. Foi diretora de análise e sistemas de informação geográfica do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, CONACYT, onde coordenou o esforço de ciência de dados voltado para a tomada de decisões. E, anteriormente, gerente de pesquisa e desenvolvimento aplicado no World Resources Institute, no México. Como voluntária, ela tem acompanhado organizações da sociedade civil para ações baseadas em dados abertos e fomentando a integração de métodos participativos por mais de 10 anos, de OpenStreetMap e GeoChicas e outras comunidades. O título original da apresentação em espanhol é La información participativa al cruce de la información oficial para no dejar a nadie atrás. Esse título instigante foi traduzido livremente para o português como a informação participativa no cruzamento da informação oficial para não deixar ninguém para trás. Eu passo, então, a palavra a Céline, que fará a sua apresentação em espanhol.
Celine, por favor. Buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias. Estoy compartiendo mi pantalla. ¿Me pueden confirmar si la ven? Sí. Muchísimas gracias. Estoy muy agradecida por la invitación, por sus presentaciones anteriores. Me dio mucho gusto ver que hay muchos puntos en común con lo que presentó Diego y lo que estamos experimentando en el INEGI, que entonces les voy a contar hoy. Gracias a todos. Ok, una disculpa. Aquí estamos. Muy bien, el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía de México tiene ya varios años interesándose en estadísticas y métodos experimentales para ampliar, digamos, de una institución que principalmente provee información. Es el rol de esta institución federal, generar información, creando datos básicos sobre la población, sobre el territorio, sobre la economía y otras encuestas especiales, ¿no? a través del censo y encuestas anuales, periódicas, para y recopilar también datos de diferentes agencias de gobierno, para tener un rol más, involucrarse más en las problemáticas del país y ser capaz de informar más la toma de decisiones y la política pública, sin forzosamente tener que invertir más fondos públicos en la generación de más datos. De forma paralela, es muy notable, estamos todos de acuerdo con eso, en el mundo, como las sociedades son más y más digitalizadas, generan por sí mismas más datos al interactuar en redes sociales, al interactuar con Internet, al interactuar con aplicaciones. Y además demandan al mismo tiempo más información, por lo mismo del espacio más grande que ocupa lo digital en sus vidas. En ese sentido, también ha habido un aumento de la exigencia de la sociedad hacia la política base más en un conocimiento más profundo del territorio. Finalmente, como país que también reporta sobre la evolución de su desarrollo, que reporta indicadores de seguimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, no podemos evitar participar en los debates que nos dicen que hay enormes oportunidades y necesidades para ampliar el panorama estadístico muy para hablarnos de cómo evolucionan todos los temas territoriales, ambientales, societales. Entonces, la necesidad de cruzar información estadística con información geoespacial es cada vez más evidente y causa muchas limitaciones, muchos retos, ¿no? Entonces, para ese cruce entre estadísticas oficiales y datos geoespaciales, faltan muchas fuentes. Una fuente no convencional que se está visibilizando mucho es la observación de la Tierra, ¿correcto? Pero otra fuente que ya se está discutiendo más y más en los grupos internacionales de trabajo es la ciencia ciudadana. Entonces, justamente desde varios el INEGI en el desarrollo de metodologías pensadas para ser escaladas a más temáticas. Es decir, que no importa tanto en ese momento de aprendizaje la temática sobre la cual se están haciendo esos experimentos, pero más bien el objetivo es aportar luz en los puntos ciegos donde no existen datos oficiales tan confiables o que se puedan actualizar con mucha frecuencia, que tienen un alto costo de producción. Algunas de las temáticas de proyectos que aquí hago lista en la parte izquierda, de proyectos experimentales que ha ido desarrollando el INEGI, es alrededor del bienestar subjetivo de la población, el estado de ánimo de la población, definiciones comprensivas de lo que significa y lo que es la clase media en México, la definición de ecosistemas, confianza del consumidor, definiciones y clasificación de la competitividad, y así como reconocimiento de recursos naturales y su evolución a través de observación de la Tierra.
Con esta expansión de capacidades técnicas en el INEGI, se han ido identificando y juntando personas de la institución de las diferentes áreas con capacidades científicas necesarias para estos experimentos. Y poco a poco se ha ido formando y oficialmente existe desde este año, que se termina dentro del área de investigación, el Laboratorio de Ciencia de Datos. Entonces se ha formalizado, se ha institucionalizado un grupo de innovación, lo cual es bastante importante para poder visibilizarlo tanto dentro de la institución y entonces la posibilidad a su vez de atraer recursos, de poder invertir en infraestructura, de poder invertir en más recursos humanos, pudiendo pues contratar más personas con capacidades técnicas de cómputo, de ciencia de datos y a la vez visibilizar hacia el exterior de la institución todos esos experimentos y ese esfuerzo que se está haciendo. Entonces, una vez que se visibiliza hacia el exterior, también es más fácil hacer alianzas con centros de investigación, con la academia en general, con grupos también de la sociedad civil que se dedican o se especializan en ciencia de datos. Aquí listé GeoChicas, que es una comunidad con la cual ha colaborado la vicepresidencia del INEGI, que además tiene un corte feminista o de estudios de género, y también OpenStreetMap, como ya se ha mencionado, pero también comunidades de estudiantes como Youth Mappers, que voy a presentar un poquito después. Y la posibilidad de tener alianzas y colaboración con esas comunidades a su vez da una retroalimentación de calidad al INEGI en esa posibilidad de ir rebotando, de ir discutiendo sus metodologías y de ir aprendiendo de esas otras comunidades, mejorando sus enfoques, actualizándose sobre a la vez las novedades metodológicas al respecto de la inclusión de ciencia de datos y de ciencia ciudadana. Pero también actualidades de cómo la ciencia de datos y la ciencia ciudadana aborda o trata temas novedosos de sociedad, ¿no? Entonces, los intereses hacia la ciencia de datos desde el INEGI aparecen pues como en muchas otras instituciones en la actualidad y viene de varias observaciones como esa necesidad de ampliar un enfoque insuficiente que tiene la estadística convencional para informar el desarrollo sostenible por un lado y mundial, ¿no? La agenda global, pero también la política pública local. Por otro lado, corresponde a una respuesta hacia una demanda social más y más grande hacia la institución de provisión de información más fina, más interseccional también, ¿no? Capaz de hablar de grupos más pequeños de la población y de una demanda de la comunidad científica para el progreso de la ciencia ciudadana y también la demanda del activismo que también impulsa el fortalecimiento de la ciencia desde la misma sociedad y que representa una necesidad clara de interacción con la política pública a través del manejo de datos. La sociedad civil más obtiene y más accede a datos, más se vuelve activa en el campo político, interrogando la política, analizándola, evaluándola, ¿no? Eso es bastante importante y creo que ahí el INEGI y en general los institutos nacionales de estadística y de geografía tienen el potencial de capacitar, de sensibilizar la sociedad en su conjunto a tener ese rol político más amplio, más activo. Lo que aporta, por otro lado, la ciencia ciudadana a un instituto nacional como el INEGI puede resumirse en esos 4 criterios que tenemos a la izquierda, que es, por un lado, permitir la obtención de nuevas fuentes de datos que pueden ser activos o pasivos. Cuando estamos recuperando Big Data de Internet, estaríamos hablando de un crowdsourcing pasivo. Que son residuos de las acciones de las personas en Internet, en lo digital. Un segundo punto es que la ciencia ciudadana representa una oportunidad y un espíritu de aprendizaje constante de la institución para estar en fase con las evoluciones de la sociedad y exponer su progreso metodológico, su progreso científico a la retroalimentación de la sociedad, entonces tanto la sociedad civil como la academia. Lo que representa a su vez un cambio de paradigma que asegura
de cierta manera a la institución pues una alta visibilidad y también mejorar su popularidad, ¿no? Dejar de ser una institución meramente técnica y relacionada únicamente con usuarios tradicionales de la estadística. Un tercer punto es que la colaboración que implica esto con un sector multisectorial son múltiples, se dirige a múltiples actores muy distintos y finalmente permite a la institución cumplir con esa misión de generar una información útil. En la palabra útil pongo esta idea de que pues para saber que lo que hacemos es útil, necesitamos corroborar que la sociedad efectivamente está interesada en la información que se genera. Y si está interesada, la utiliza. Entonces, queremos verificar que la sociedad lo utiliza y cuál mejor manera que involucrarla y entonces tener su retroalimentación en todo momento en el ciclo de producción de la información, de curación y de presentación de esa información y también su análisis. Y estos puntos representan y estimulan un cambio de paradigma completo en este tipo de instituciones, ¿no? Poco a poco la institución extiende las necesidades de cambio, entiende, perdón, las necesidades de cambio en sus acciones tradicionales, como también entiende que la comunicación, una comunicación diferente, creo que estamos en ese proceso en el INEGI, una comunicación más pública, más democrática, en un lenguaje que puede interesar más públicos no especializados en la sociedad. Se vuelve evidente que la institución debe ser más proactiva, más incluyente, más invitativa hacia los públicos amplios y diversos. Entonces ahora voy a contarles un poco rápidamente algunas experiencias que tenemos en el INEGI que incluyen la ciencia ciudadana. No voy a entrar en detalles tan técnicos como Diego, porque no soy una persona técnica, más bien mis colegas del INEGI podrían aportar detalle. Vi que Elio Villaseñor está ahí, que es justamente el director del Laboratorio de Ciencia de Datos. Una primera experiencia que integra una ciencia de datos, más bien una información geográfica voluntaria pasiva, porque capta tweets, es el proyecto de estado de ánimo de los tuiteros. Este proyecto ya tiene varios años, creo que unos 3 años, y su objetivo es analizar los tweets georreferenciados de México, intentando entender la tonalidad, entonces el estado de ánimo, ¿no? La tonalidad que hay en cualquier tweet, sin importar la temática del tweet. Entonces, el estado de ánimo general que se expresa a través de la nota y más que interesarse en realidad al estado de ánimo, eso es solo un pretexto, el objetivo es aprender y enseñar a un algoritmo de aprendizaje automatizado a descifrar ideas complejas en cadenas de texto, ¿no? Entonces, en la actualidad se sigue este proyecto en fase de aprendizaje. Existe la página web, lo que vemos a la derecha son pantallazos de la página web, pero que también está pensada para abrirse en celular. Y simplemente despliega tweets al azar desde la base de datos descargadas con la API de Twitter y la persona, se le solicita a la persona indicar el tema general del tweet dentro de una lista amplia y con esas caritas indicar la tonalidad, ¿no? El tweet es negativo, indica una crítica negativa, o es neutral, o es feliz, o pues no se puede aplicar realmente ese análisis, entonces es neutral. Y a la vez tiene un tablero que permite identificar un índice de estado de ánimo positivo o negativo dentro del territorio. Ahí vemos el mapa a la izquierda. A través del tiempo, dado que este proyecto ya tiene varios años, pues ya tenemos una línea de tiempo que se puede analizar. Entonces, en el futuro se quiere expandir este potencial para analizar temas que ahora sí quizás interesan más al análisis del desarrollo en México, que son temas de movilidad, de turismo, generar estadísticas laborales, conocer la evolución de los precios sin tener que desarrollar una encuesta compleja y costosa. Estimar la confianza del consumidor, que es un tema permanente que analiza el INEGI. La confianza también podría ser en el gobierno, en las instituciones, la percepción de seguridad, etcétera, etcétera. Es bastante amplio y con un potencial bastante grande.
Cartografía participativa es un segundo proyecto de la Dirección de Geografía. Entonces, también es un proyecto que ya tiene varios años de desarrollo y que es bien interesante porque apareció esta necesidad no desde una idea del INEGI, pero desde una demanda social tal cual. Es decir, que el público fiel al INEGI, es decir, pues los mismos empleados del INEGI. El INEGI tiene más de 2.000 empleados a través del territorio, es una institución muy grande y tiene unidades estatales en cada estado, que son 32 estados en México. Entonces, y son generalmente personas que dedican muchos años a esa institución. Hay poco turnover. Esas personas se quedan una gran parte de su carrera en la institución. Entonces, se transforma una relación laboral en una relación muy personal, ¿no? Se considera muy familiar al INEGI. Otro público fiel al INEGI serían los consumidores más importantes de sus datos, que sería el sector privado, y también las universidades, con las cuales hay muchas colaboraciones con el INEGI. Entonces, esos públicos fieles, los podemos llamar, desde muchos años escribían al INEGI por cualquier canal, es decir, con las personas conocidas, para llegar a las personas encargadas de la cartografía en la Dirección de Geografía, para notificar de errores en el mapa. Entonces eran emails, eran mensajes de chats en chats personales diciendo, esta calle ya cambió de nombre, esa calle ya está cerrada, o etcétera, ¿no? O ahí hay una nueva extensión de la ciudad y no aparece en el mapa. Entonces esa demanda se volvió muy útil para el INEGI. Entonces el INEGI ahí captó el potencial de poder dialogar con la sociedad respecto a las actualizaciones y cambios en el territorio que no fácilmente con los periodos de actualización del mapa, que corresponde con los periodos censales, no fácilmente se podían captar muy rápidamente. Entonces ahí se captó una demanda y un potencial, y a la vez una demanda de un proceso más sistematizado, dado que no era posible gestionar mensajes personales por chats o emails todo el tiempo por conductos diferentes. Entonces, la Dirección de Geografía creó una plataforma, creó un sistema con un formulario más fácil para el diálogo, más fácil de conseguir también en Internet. Y de clasificar también, ¿no? Entonces permitimos al público preclasificar sus notificaciones de cambio. Y pues ahí en esta tabla que vemos abajo, vemos que es bastante utilizado hasta en la actualidad, ¿no? Ahí son fechas del día donde yo hice esta captura de pantalla, es decir, que cada día hay cientos o miles de notificaciones de cambio que pueden ser, ahí vemos el nombre de la calle o vialidad no es correcto, ahí falta la carretera. Entonces tenemos temáticas diversas que son, el objeto geográfico se debe quitar, es decir, ya no existe lo que en la cartografía oficial se muestra. El nombre no aparece, el nombre es incorrecto, el sentido de la calle o vialidad es incorrecto, el servicio o sitio de interés ya no existe. Faltan elementos físicos, ¿no? De infraestructura de mobiliario, falta un elemento geográfico natural, faltan números de domicilio, etcétera. La manzana, o sea, la cuadra, el bloque se dividió, etcétera. Entonces, se generó esa cartografía participativa como plataforma, y esto permite añadir un elemento para el INEGI de corrección, no tal cual, es decir, obviamente no tomamos ese dato como verdad absoluta, pero es como una señal, una notificación al INEGI para ir a verificar si efectivamente debe cambiar este punto en la cartografía oficial. ¿De qué manera se hace eso? A diferencia de lo que se mostró anteriormente con el IBGE, no utilizamos imágenes de nivel calle, pero se utilizan varias otras fuentes como imágenes satelitales, que bueno, en casos de elementos naturales facilitan el trabajo, pero no podría ayudar en caso de diminutos elementos en la ciudad. Pero en este caso, y si se considera pertinente, porque se hace un timeline de verificaciones por hacer, entonces las unidades estatales que tienen una presencia territorial más cercana a los hechos pueden ir organizando sus campañas de verificaciones. Entonces, ¿sí? Celine, perdón, tenemos más 2 minutos para la conclusión.
Ok, sí, estoy casi terminando. Ok, gracias. Respecto a esto, se me ocurrió precisar cuando se explicaba por parte de Diego que Google Maps o Google Street View se utiliza para verificar, pero que el costo puede ser complicado de manejo, existe otra plataforma que es de uso libre, que hace exactamente lo mismo y es participativo, que se llama Mapillary. Y Mapillary justamente despliega todo un aprendizaje de Machine Learning para aprender a leer caracteres de las señales de calles. Paso a mis dos últimos temas muy rápidamente. Otra manera que tiene el INEGI reciente de involucrar la ciencia ciudadana es hacer alianzas con esta red de Youth Mappers, que son jóvenes maperos, que es una red internacional apoyada por USAID. Y en México tenemos un primer capítulo en la Universidad Autónoma del Estado de México y un segundo capítulo que es de la UAM en la Ciudad de México, donde hemos empezado a colaborar alrededor de validaciones sobre procesos de aprendizajes automatizados, pero también podríamos seguir colaborando con innovaciones para estadísticas experimentales participativas o experimentos alrededor del uso de OpenStreetMap, que es el proyecto que explicó justo adelante. Pero estamos formando un convenio de colaboración de largo plazo y de manera amplia para integrar la juventud y con ese interés de participar en mejorar la cartografía oficial con grupos más amplios de la sociedad. Con el Instituto Panamericano de Geografía e Historia hemos participado con la red de Youth Mappers en una investigación sobre las limitaciones y los potenciales de integración de la información participativa, en particular OpenStreetMap, pero puede ser una cuestión más amplia, a la cartografía oficial. Entonces, hemos participado en esa investigación el año pasado, tenemos una publicación en proceso y con el IPGH hemos obtenido un financiamiento para un proyecto que va a iniciar este próximo. Me gustará mucho quedarme en contacto con el IBG en este sentido, porque es bastante cercano al proyecto que presentaron. Y vamos a trabajar con varios institutos de Centroamérica, de geografía, para hacer una visualización web piloto de la diferencia entre los objetos geográficos del OpenStreetMap, de la base de OpenStreetMap, y los datos geográficos del INEGI. Esto justamente con el mismo objetivo de la cartografía participativa que mostré antes, para tener alertas de dónde hay cosas que no tenemos plasmada en la cartografía y que valdría la pena ir a verificar. Esto tiene un potencial importante de integración en otro proyecto de UNGGIM, que es el marco geoestadístico para las Américas. Entonces, la idea es escalarlo más allá de México. Finalmente, ya es mi último punto. El INEGI busca mucho en redes y comunidades participado y estamos empezando un trabajo de documentación de experiencias y de innovaciones. We Observe, es una red internacional y multisectorial que mezcla la academia, el sector empresarial, social y se reflexiona sobre las metodologías, sobre esos retos, tanto metodológicos como organizacionales, ¿no? De integración de la ciencia ciudadana para informar específicamente los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Entonces, ahí las acciones de este grupo de trabajo es construir redes, estar en contacto, hacer una comunidad de práctica, compartir experiencias, compartirlas y documentarlas, porque estarán de acuerdo conmigo, falta mucha documentación cuando queremos ver qué otros países han hecho, ¿no? Publicar en esa misma perspectiva, dar orientaciones a los mismos participantes de ese grupo, pero también a otros y administraciones locales de nuestros países. Y finalmente, mejorar la sensibilización hacia lo que puede ser la calidad de la información ciudadana y entonces su potencial de uso real. Esto sería todo. Agradezco mucho su atención. Muchas gracias, Celine, por su excelente presentación. Pasamos ahora, rápidamente, pasamos a la sesión de preguntas. Me parece que tenemos una pregunta aquí para Celine. Me dice que
para validar todas las informaciones desde los colaboradores en cantidad o con Machine Learning, o es un proyecto que está en producción. Bueno, no soy la técnica de este proyecto, entonces no puedo explicar a detalle todo el ciclo que se realiza para la validación de la información, pero cuando son cuestiones de espacios naturales, se utiliza imagen satelital. El INEGI tiene acceso a imágenes satelitales de alta calidad. Y cuando son cuestiones más finas de la existencia urbana, de los espacios urbanizados, más bien se utilizan brigadas de verificación a partir de las unidades estatales. Eso es de manera general cómo se implementa. También las colaboraciones que se tiene con ciertas universidades donde hay una relación de fidelidad y de mucha calidad y de nivel muy profesional, supongo que también se ayudan, nos apoyamos de esas colaboraciones para hacer algunas verificaciones en campo. Muchas gracias por la pregunta. Graças, Celine. Finalizamos, então, a apresentação 2, mais uma vez agradecendo a Celine Jacan por sua participação neste evento. E passamos adiante. A terceira palestra desta manhã será proferida pela senhora Silvana Cambuim, vice-coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Geodésicas da Universidade Federal do Paraná, Brasil. Silvana Cambuim é professora adjunta da Universidade Federal do Paraná, UFPR, no Brasil, ensina cartografia, bases de dados geográficos, desenvolvimento de aplicações geoespaciais e sistemas de informações geográficas para cursos de graduação e pós-graduação, orientando alunos de mestrado e doutorado. Sua pesquisa se concentra em ciência de dados geoespaciais, padrões de interoperabilidade, mapeamento colaborativo e infraestrutura de dados espaciais. Sua formação em engenharia cartográfica, com mestrado em gestão ambiental pela University of Nottingham e doutorado em ciências geodésicas pela Universidade Federal do Paraná. Passa a palavra, o título da apresentação da Silvana é a Ciência de Dados Geoespaciais na integração de bases colaborativas e oficiais, estado da arte, desafios e oportunidades de colaboração. Passo, então, a palavra a Silvana, que fará sua apresentação em português. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas. Estou bem feliz de poder estar aqui com vocês hoje, né? Fazendo essa apresentação. Vai ser até um desafio falar rápido por um assunto que é meu tema de pesquisa já há 7 anos, né? E é um resultado de uma colaboração grande entre vários docentes e discentes lá da universidade. E acredito que é muito importante, né? Até como a Celine falou, esse canal de comunicação entre a universidade e as instituições, né, oficiais de estatística, e que a gente possa realmente trabalhar com esses desafios como comunidade. Então, como foi falado, né, trabalho ali na Universidade Federal do Paraná. A gente tem um programa de pós-graduação em Ciências Geodésicas que tem já uma linha de pesquisa sobre cartografia e SIG, que vai falar para a gente aí onde a gente pesquisa esses assuntos. E a gente também faz parte da rede UFMappers. A gente tem o primeiro capítulo do UFMappers no Brasil, são os mapeadores livres UFPR, e muito feliz que essa rede vem crescendo. A gente já tem 10 capítulos no Brasil hoje. Faço também parte de uma rede chamada Geo4All, da USGEL, da Open Source Software Open Source Geospatial Foundation, que é também uma rede, e a gente tem uma rede chamada Geo4All Iberoamérica. Então, são também universidades de toda a região, né, trabalhando com software livre, né? Então, as coisas se integram. Trabalho também na Associação Cartográfica Internacional, na Comissão para Tecnologias Espaciais Abertas. Então, aqui sobre o nosso laboratório, a gente tem um grupo de pesquisa, né, mapeamento colaborativo. Eu trouxe aqui alguns dos nomes que eu vou citar ao longo da minha apresentação, né, alunos de mestrado, de doutorado, alunos da engenharia cartográfica, além de professores,
né, professor João Vitor Mesa Bravo, André Faria, Márcio Schmidt, onde a gente trabalha junto aí com esse pessoal todo, e eu vou citar um pedacinho da pesquisa de cada um deles. O potencial é todo esse, né? O potencial a gente viu já há cerca de 7, 8 anos, né? Que o cidadão como sensor, né? Sensor da sua realidade, trabalhando com essa questão do esforço voluntário, que tem uma capilaridade alta, uma velocidade de atualização alta, tem essa questão do próprio conhecimento local, né? E mais adequado às necessidades dos usuários. Então, a gente viu isso, foi apresentado no Infoplano IBGE em 2016, isso tem tempo já. E a primeira coisa que a gente viu, assim, existe uma heterogeneidade no OpenStreetMap, como existe uma heterogeneidade no território, e uma heterogeneidade na cobertura do mapeamento topográfico, né, de referência. E a questão é, as duas coisas não são assim, onde não tem um, tem outro, daí soma tudo e fica feliz, né? O conhecimento necessário para fazer isso é bastante complexo, né? Mesmo porque, isso foi legal, que também foi falado, né, com o Diego e tal, que o VDI oficial, eles se retroalimentam num ciclo, né? Então, informações oficiais vão para a plataforma colaborativa, às vezes lá elas são atualizadas e modificadas e acabam voltando, e esse ciclo é bastante rico, então ele não é só feito de informações feitas por leigos, mas também é feito de informações feitas por diversos agentes que acabam parando lá na plataforma colaborativa. Então, a gente tem, aqui eu fiz um rápida, assim, um pouco do que a gente vem distinguindo, né, na parte de cima, as questões do oficial e baixo a colaborativa. Então, não é assim que a qualidade é boa, né, no oficial e é ruim. A qualidade do oficial é homogênea e conhecida. Então, como foi feito por um processo homogêneo, né, gerou aquela base, aquela carta inteira, então ela tem ela inteira aquela mesma qualidade. E ela é conhecida a priori. A qualidade do VDI, ela é heterogênea, então a gente vai ter lugares que vai ser melhor, tem lugares que vai ser pior, e ela é muito desconhecida, isso é uma parte grande da nossa pesquisa, né? Tem a questão da escala também, então quando a gente fazia uma carta, né, carta 1 para 50 mil, ponto. Agora, isso já não existe no VDI, as pessoas vão acrescentando elementos ao mapa, e elas têm qualidades diferentes, então não é uma escala, é feito não para 2000, por exemplo, né? O modelo conceitual é bastante homogêneo e rígido, né, do oficial, a ETDGV, né, então é feita e tem poucas atualizações, né, tá na versão 3. E o modelo conceitual do SM é um modelo global para o mundo inteiro, em diversas línguas, e é um modelo que também é produzido de forma colaborativa, então esse modelo conceitual é uma parte também importante das nossas pesquisas. É uma coisa engraçada também, falar assim, o VDI não tem norma. Tem. Ele tem norma e ele tem processos de assegurar a qualidade da base também. Não é qualquer coisa que é colocada, não é qualquer coisa que é colocada as coisas são verificadas, e as pessoas têm uma norma do que elas têm que colocar, em qual classe, como elas têm que classificar, etc. Então, assim, não é, né, mais a normatização, claro, a gente segue normas nacionais no padrão oficial também, né? E aí, a atualização, aí é a questão, né, o oficial, ele é, às vezes, atualizado pedaços maiores, e a atualização do VDI é uma atualização constante que é feita por feição, né? Então, não é feito por áreas inteiras. Eu vou falar rapidinho, mas assim, a gente usa o OpenStreetMap. Depois, não sei se esses slides vão ficar disponíveis, mas eu coloquei links para tudo aqui na parte de baixo das imagens, mesmo porque está em português. Então, tem gente que está ouvindo em inglês, né? Basicamente, o OpenStreetMap é muito grande e é formado, ele não são só os dados, ele tem ferramentas, os dados, a comunidade, e ele tem um fluxo de instruções para ele ser realizado. Esse é o primeiro artigo que a gente publicou a respeito disso, e era já uma ideia de entender no Brasil se a gente tinha qualidade maior baseado no quê. A coisa que a gente mais achou foi onde tem mais gente, a gente tem um mapa com uns parâmetros de qualidade melhor. Aí isso, trabalhando aqui com o Leonardo, que é engenheiro cartógrafo no IBGE, também a gente começou fazendo uma perspectiva melhor de como está nosso mapeamento de referência, para chegar nos desafios de mais ou menos as coisas que a gente precisaria fazer
para chegar no mapa integrado, híbrido, o que seja. E a gente vê que tem questão de semântica, tem questão de quais categorias que teriam maior potencial, a avaliação da qualidade, existe a parte da generalização cartográfica por causa dessa questão das escalas, e a questão da validação. Também já está publicado, então está tudo ali embaixo. E a gente fez um estudo internacional também, de como que vários países do mundo fazem se usam, por exemplo, uma comunicação de alerta, como foi o que a Celine mostrou, né? Olha, aqui tem um problema, ou se usam direto os dados, etc. Então, isso também faz parte de artigo publicado nosso, e como que seria uma base que contém feições oficiais e feições colaborativas no mesmo momento. A gente pensou em várias coisas do tipo, o nome do rio, o desenho do rio vamos pegar do oficial, mas o nome vamos pegar do colaborativo, né? Então, são coisas assim, porque não são totalmente complementares, tipo, você só vai importar uma coisa vazia que não tem nada lá, né? E a gente pensou também nessa questão dos metadados a nível de feição, já não mais metadados a níveis de conjunto, e também a questão das licenças. Esse foi um dos primeiros ensaios que a gente fez para Curitiba, né, lado esquerdo, mapa oficial do nossa agência municipal aqui de mapeamento, e também uma questão da escala, é assim, no Brasil a gente tem essa divisão do mapeamento de referência 1 para 25 mil. Escalas menores feitas pelo DSG e pelo IBGE, e as escalas maiores, geralmente feitas pelos municípios. Então, além disso, tem esse problema, né? Porque muito do potencial do SM também vem para as escalas grandes, mas acaba se refletindo nas escalas pequenas. Então, aqui é um primeiro mapa híbrido já bem melhor, usando o OpenStreetMap do que a prefeitura tinha antes. E aqui com o Leonardo, esse aqui foi feito com a Adriana, né? Está publicado, a Adriana Machado, e aqui com o Leonardo Chaves. Ele fez 2 estudos aqui para Valência e Petrópolis, no Rio de Janeiro, pensando nessa questão da escala pequena. Nessa questão das categorias potenciais, a gente vem trabalhando bastante, então a gente pensa que tem muito mais potencial trabalhar com edificações, com vias, com coisas que são muito colocadas no OpenStreetMap, que tem muita parte dos nomes geográficos, etc. E tem coisas como o próprio relevo, os limites político-administrativos, etc., por exemplo, um ponto geodésico, que já é uma coisa muito mais complicada, se a gente for imaginar de vir do colaborativo mesmo, né? A parte da toponímia a gente tem trabalhado também, a gente fez esse estudo, foi apresentado no Simpósio Internacional Pan-Americano de Toponímias, semanas atrás aqui, justamente trabalhando com essa questão do nome, né? Então, tanto em escala grande como na escala pequena, não vou entrar muito no detalhe. Mas, então, da parte semântica, você vê, o Diego falou, né? Como a gente teve problema de entender as tags do OpenStreetMap, né? Então, o trabalho, uma primeira tese, né, que foi a da Adriana, que foi defendida no passado, foi justamente a compatibilização de todo o modelo da EDGV com o modelo do OSM, né? Ainda são línguas, né, português e inglês diferentes, e foi um trabalho muito bacana que a Adriana fez, né, sobre a compatibilização dessas descrições. E a ideia é usar isso para ferramentas de inteligência artificial que consigam fazer essa compatibilização dos modelos, né. Então, isso foi feito em forma de grafos, é um trabalho bem detalhado, que o Leonardo agora está atualizando para a tese dele. E a gente fez, tá até aqui assistindo, num TCC de engenharia cartográfica, um plugin que ainda pode melhorar bastante, mas é justamente isso, ele baixa o dado do SM e joga para um banco formatado de acordo com a LGB, para poder ajudar a fazer essas comparações, né? Em termos de qualidade, a gente divide tudo na questão dos parâmetros extrínsecos e intrínsecos. Os parâmetros extrínsecos são essas comparações, né? Então, como eles fizeram ali, né, ver se o nome está certo ou não está, ou se os dados estão deslocados, ou então quer acurácia posicional, etc. E os parâmetros, só que a questão se a gente não tem um mapa oficial bom ali, como é que a gente vai comparar o VDI com o oficial e vai dizer qual que está certo? Então, a gente tem recorrido muito a estudar a questão dos parâmetros intrínsecos, né, que seria a parte de você saber, observando os próprios dados do SM, quantas pessoas editaram, quando que foi editado, quantidade de versões, quantidade de usuários, tentar inferir a qualidade daqueles dados. Isso é baseado na Linus Law,
que é a lei que serve para software livre também, né? Que quanto mais pessoas estão trabalhando numa determinada área, num determinado software, melhor eles vão refinando o modelo, né? Então, nos parâmetros intrínsecos, a gente tem bastante pesquisa. Um deles é justamente trabalhando com dados abertos, por exemplo, de prefeituras que tenham alvarás ou autorização para estabelecimentos comerciais. Se onde tem muito comércio, o dado do OpenStreetMap é melhor. Além da coisa clássica, que é onde tem muita gente, o dado do OpenStreetMap é melhor, a gente tem visto isso recorrentemente. Isso parou aqui no trabalho na tese de doutorado do Caio dos Anjos Paiva, que é justamente a gente treinar um modelo por inteligência artificial, onde a gente sabe a qualidade, para tentar inferir a qualidade onde a gente não sabe, baseado nesses parâmetros intrínsecos, basicamente número de colaboradores e número de colaborações. Então, quem está saindo artigo sobre isso, os resultados são bem promissores, bem bons. E a gente está inserindo também a questão dos parâmetros temporais, que é a tese do Elias, que ainda está trabalhando, mas basicamente a gente começou a ver, será que nas cidades brasileiras, como que foi feita a atualização, a criação do OpenStreetMap? E nisso a gente conseguiu perceber que tem padrões de cidades onde você tem saltos, porque foi importado daí os dados daquele município, daquela prefeitura, para dentro do SM. Então a gente começou e a gente quer saber, depois desse salto, a comunidade continua mapeando mais? Ou, tipo, você importa e daí o pessoal... E a gente tem visto justamente essa sinergia. Depois da importação, a curva sobe. Quer dizer, essa importação também estimula os dados a serem mais atualizados, né? Então, esse aqui é um exemplo de Salvador também, a gente tem trabalhado em publicações sobre isso, para colocar esse parâmetro tempo também lá no modelo do Caio, lá dos parâmetros intrínsecos. E a gente tem trabalhado também com ferramentas para o QGIS, para ajudar... Oi? Faltam 3 minutos, tá? Tá. Para ajudar essas comparações entre dados de bases diferentes. Bom, a gente tem trabalhado também bastante na questão do mapeamento dos invisíveis, né? Então, usar o mapeamento colaborativo para mapear o que provavelmente não seria mapeado no mapa oficial ou que acaba ficando para trás, né? Então, mapeamento de favelas, a gente tem trabalho com isso. A gente tem usado, inclusive, uma pílula que a Celine falou, né? Trabalhar sobre a questão de mapa para acessibilidade para cadeirante e outras pessoas com deficiências, calçadas, etc. Isso resultou nesse TCC aqui da Gatográfica, que ganhou um prêmio. E também essa questão do gênero, né? Num projeto chamado Every Maps, e com as próprias geoticas, né? Que é a questão de trazer essas questões de igualdade para os mapas. A gente trabalha também com a parte de desastres naturais. Esse é um estudo feito para Moçambique após o ciclone Idai, onde a gente vê que quando acontece um desastre, a comunidade se junta para mapear, é muito importante, precisa desses dados, mas logo depois disso, as pessoas abandonam o lugar. Então, isso também é um argumento para que a gente empodere as pessoas locais, né, para fazerem os mapas, e não necessariamente só essa visão externa de uma pessoa que não está ali, não tem esse conhecimento local. Chegamos, então, na questão da comunidade, né? A gente precisa de rede de gente que possa compartilhar, ouvir também a ciência, ter uma comunidade diversa, plural, pessoas treinadas e motivadas, né? Então, a questão é, precisamos de comunidade. Não adianta a gente pensar nisso nos dados sem pensar nas pessoas. Então, a gente, Youth Mappers, agora 10 capítulos no Brasil, em universidades, em estados bem diferentes, é bem bacana isso. O nosso capítulo está no Instagram, está no Twitter, está no YouTube, a gente tem feito várias mapatonas, várias atividades. E temos nosso site também, no Mapeadores Livres, e a gente tem um canal do YouTube, onde os alunos da universidade têm criado muitos vídeos de treinamento de como trabalhar no OpenStreetMap, como cuidar com a qualidade de dados, etc. Então, acho que isso é uma coisa também que a gente tem que prestar muita atenção. Não adianta só a gente olhar nos dados e não olhar quem está produzindo esses dados. Então, a gente tem bastante desafios, né, em termos de pesquisa científica, nessa parte de semântica, de qualidade, automatização desses processos, em todas essas heterogeneidades. Tem a questão da legislação e das licenças, que o Diego muito bem colocou. Mas, basicamente, é a criação dessas redes com a comunidade. Então, que a gente consiga, enquanto academia, enquanto órgãos públicos, e que a gente consiga também ter um diálogo internacional,
com os outros países, né? É muito bacana ver como as coisas acabam se convergindo e como a gente pode aproveitar, principalmente se a gente trabalhar dentro dessa situação de dados abertos, de software livre, né? Situações que possam ser reproduzidas, né? Então, a gente tem uma comunidade acadêmica grande no Brasil, né? A gente já tem, então, assim, é bem interessante que a gente consiga trazer diálogos, né? Nesse sentido, em vez de pensar só no dado, como se ele fosse uma coisa isolada, mas ele não é. Ele faz parte de uma coisa muito maior. Então, é isso. Quem tiver dúvida, quem quiser me escrever, entrar lá no site, acompanhar o nosso capítulo. Eu aproveito para agradecer muito todos os meus parceiros de pesquisa, além de todos os meus alunos que eu citei aqui rapidinho, né? Todos os meus orientados, né? Então, é isso. Eu agradeço de volta pelo convite. É muito legal trabalhar aqui. Acho que é uma iniciativa muito legal, que tem tudo para a gente continuar trabalhando junto aí nos próximos tempos. Silvana, nós que agradecemos por sua excelente apresentação sobre o estado da arte, desafios e oportunidades de colaboração na integração de bases colaborativas e oficiais. É muito importante e oportuna a junção de esforços e compartilhamento de conhecimentos com a academia nessa área de geoinformação colaborativa, onde os órgãos nacionais de mapeamento têm tanto ainda a aprender, a evoluir, no sentido de extrair o melhor, né, que a VDI tem a oferecer, para ganho de eficiência e cobertura na produção de dados geográficos oficiais. Então, muito obrigado pela sua participação. Me parece que não temos perguntas. Deixa eu confirmar aqui no chat. Acho que tem uma sim, né? Tem uma sim? Uhum. Como iniciar, né, uma comunidade colaborativa em um tema específico? Onde se pode encontrar informações sobre os primeiros passos? Acho que, pelo que eu vi, você está na universidade, né, Fernando, então acho que o melhor um bom começo é o WithMappers, né, então, conversar com outras, então, como, por exemplo, na UFPR, a gente já tem um capítulo do WithMappers, a gente pode ajudar a montar, a gente tem feito mapatona só para a questão do patrimônio histórico, só para a questão de enchentes com cidades diferentes de São João del Rei, etc. Então, acho que talvez a melhor forma, além da comunidade do OpenStreetMap em geral no Brasil, eles são super abertos e eles têm, então, um canal no Telegram que é bem ativo. Então, começa a mapear que você vai ver que a comunidade surge. E qualquer coisa, venha conversar comigo. Perfeito. Obrigado, Silvana, mais uma vez. Finalizamos, então, a apresentação 3. Obrigado, Silvana, por sua participação neste evento e seguimos em frente. Nós entramos finalmente no tempo exato, né, às 12h40, na sessão final deste webinar, que foi pensada como um momento de networking, uma oportunidade inicial para que os especialistas envolvidos em iniciativas e projetos de geoinformação colaborativa possam comentar sobre suas experiências e conhecimentos adquiridos. A ideia é que possamos dar início à formação de uma comunidade, né, que promova a modernização da produção de dados geográficos e estatísticos oficiais na América Latina e Caribe, a partir de métodos e técnicas de Big Data, conforme aplicáveis à geoinformação colaborativa. Este momento também poderá ser aproveitado pelos interessados em fazer sugestões, comentários, para fomentar a formação dessa rede de especialistas. Toda sugestão bem-vinda. Porém, como o tempo que nos resta é relativamente curto, nós precisamos pedir aos participantes que sejam breves em suas falas. Pedimos também que cada um que queira se manifestar se apresente, e a palavra será facultada, melhor dizendo, por ordem de solicitação. Está aberta essa sessão de networking, livre agora a participação, aqueles que queiram comentar, talvez até sobre as apresentações feitas, se alguém tiver algum comentário adicional, algum ponto que queira levantar, essa é uma boa oportunidade.
Lam, you can open your microphone. Yes, this is Lam Francis from Republic of South Sudan, the National Bureau of Statistics. I don't know if I'm very clear because the network might be interrupting. Are you getting me loud and clear? Yeah. Yes, we can hear you well. Thank you very much. I highly appreciate the presentation from our technical personnel. The cartography works, like for instance, in South Sudan, I've been giving some comments. It is really very vital if you can provide an English version of the document regarding the cartography works, then also the map procedures. You know, in South Sudan, we have conducted cartography only once when we in all Sudan since those days, and there was a lot of logistical influences. We cannot manage really to do a technical task of all this. And it has also affected us recently when we conducted the population estimation survey. The unfair job that we had done during the cartography works has affected even the current population estimation, which was part of the global projects to strengthen the statistical policy in Africa. As part of East Africa, we are part of the region. So I'm really very much impressed of all that, but we really hope for if there's any opportunity for the well-wishers that may provide some technical training to us, the staff of the Bureau of Statistics, we can highly appreciate. I'm very glad. So the network would be poor because I'm out of Juba. I'm in the part of one of the region training the data collectors. So I'm really impressed on this. Thank you very much, our presenters. Lam, thank you for your comments. We appreciate it. As I said in the beginning, of course, this event, we have the geographic area covered by the regional hub for big data. It is based in Brazil, and our geographic area is Latin America and the Caribbean, but all participants from all over the world are welcome. And we are very, very glad to have you here. And thank you again for your comments. Eu acho que nós temos mais alguém com a mão levantada. Não, por enquanto eu acho que é só o Lam mesmo, não é? Gracias, voy a hablar en español. Yo quisiera preguntarles más bien si la iniciativa de hoy va a continuarse con una plataforma de discusión permanente donde los países, como comenta Lam, nos podamos seguir relacionando sobre este tema. Sim, essa pergunta nos chegou da Celine? Sim. Sim, ok. Sim, essa é exatamente a ideia, né, de formar essa rede, né, de especialistas. Nós pretendemos passar mais informações através do e-mail do Hub, né? Vamos fazer isso, né, para todos que participaram e se inscreveram nesse evento. E aí, com essa troca, quer dizer, todos vocês vão ter, então, acesso, vocês têm também acesso à página, ao endereço do Hub, que foi colocado no chat. Eu peço até à organização que reforce, né, a colocação do endereço do Hub, né, e principalmente o nosso e-mail de contato, né? Então, nós esperamos, através do e-mail, como temos a lista de todos os participantes, entrar em contato com todos que estão aqui reunidos, né, que têm interesse nessa temática, né,
e começar a lançar ideias. Então, todas as sugestões, toda a troca é bem-vinda. Vamos começar assim e depois, com o tempo, obviamente, podemos avançar ou criar novos canais de comunicação, mas inicialmente será dessa forma. Mas, sim, essa é a intenção, exatamente, que isso é apenas uma semente que nós estamos lançando aqui, é um primeiro encontro, e a gente quer ter outras oportunidades, talvez em outros formatos, e toda sugestão nesse sentido é bem-vinda, né? Então, o que nós queremos é exatamente que as pessoas interessadas na temática de VGI, e principalmente no cruzamento, né, com dados oficiais, com a produção de dados oficiais, se reúnam, né, nessa comunidade, né, contribuam para a formação dessa rede, e a comunicação é livre, e o que nós queremos é exatamente estimular isso, entendeu? Então, assim, projetos, experiências, nós podemos usar o Hub, inclusive, como um canal de comunicação dessas experiências, de projetos, de iniciativas, colocar uma área, por exemplo, para compartilhar apresentações, documentação de projetos, não é? Enfim, podemos utilizar o espaço do Hub justamente para fomentar e estimular, então, esse compartilhamento, né, e a formação dessa rede. Essa que é a ideia. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário? Renata, Andréia? Oi, Rafael. Está me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Perfeito. Então, os comentários são mais gerais, né? Sim, a gente está à disposição. Acho que é muito promissor que a gente possa compor essa rede. Claro, just a moment. I will off the translation because I hear myself twice. Desculpa, fui só desligar a tradução para mim mesma, porque senão me ouço isso duas vezes. aconteceu comigo no início. Então, primeiro, assim, agradecimento a todos os participantes, aos palestrantes e os participantes, porque esse seminário, esse webinário foi realmente um sucesso, e dizer que sim, como o Rafael já pôs à disposição, os canais via Hub estão à disposição, e Rafael, acho uma excelente ideia, talvez criar a partir da página do Hub uma área de acesso que possa servir a essa rede e lá ser um repositório e também um canal de comunicação. Perfeitamente. E por fim, parabenizar você, né, Rafael, e todos que participaram, a Renata, a Nádila do Nick BR, que trabalharam infinitamente para fazer acontecer, e todas as outras pessoas que trabalharam não tão infinitamente, mas trabalharam bastante também. Era isso que eu acho que eu queria falar. Tá? Obrigada pela palavra. Tá, obrigado, Andréia. Olha, nós ainda temos mais 5 minutos para quem quiser se manifestar, fique à vontade, né? É livre aqui a participação, qualquer tipo de comentário, sugestão é bem-vindo. O que nós estamos precisando justamente é começar a formar essa rede, né? Então, todo comentário, sugestão é bem-vindo. Podemos aproveitar esses 5 minutos que ainda restam até o fechamento do evento, né? Nós dedicaremos os 5 minutos finais para o fechamento do evento. Então, se alguém mais quiser se manifestar, acho que também é uma oportunidade, se alguém não teve alguma questão, alguma dúvida em relação às apresentações, se alguém teve, né, uma dúvida sobre as apresentações e não teve oportunidade, ou não conseguiu formular a sua questão durante a apresentação, também pode aproveitar esse momento livremente, sem problema, tá? Então, já que nós tivemos 3 apresentações com conteúdo muito rico, né? Então, uma dificuldade que nós tivemos aqui, obviamente, é que nós temos muito pouco tempo para falar de um assunto que é extremamente vasto, né? Que é muito, muito rico, né? Em várias dimensões, não só técnica, mas também gerencial, social, é um assunto muito vasto. Mas alguém mais aqui, eu não estou vendo, levantou a mão. Tem alguns comentários e agradecimentos. Para quem não tem acesso ao chat, talvez, Rafael, né, falar que muitas pessoas fizeram elogios, a Tica agradece muito, excelentes apresentações,
O Zinger fala, excelente evento, uma grande abertura de ideias e possibilidades. Sim. Eu acho que é isso que você acabou de falar, né, Rafael? A gente não tem muito tempo e o assunto é tão vasto, mas está servindo como uma abertura de possibilidades. Exatamente. Também Parabéns pela iniciativa, Maria Lígia. Estou muito animada com as pesquisas em andamento. Obrigado pela partilha. Bem legal. Perfeito. Onde você está vendo tudo isso? No chat? No chat. Porque a última mensagem que eu estou vendo aqui é da Chica Maria. Vai subindo. Muitas graças, excelente a apresentação. Ok, obrigado. Tá bom. Isso, tá bom. Perfeito. Bom, então é isso. Temos ainda 2 minutos. A gente gosta de observar o horário. E Rafael. Exatamente, eu acho que você acabou de... Sim, por favor, Renata. Eu gostaria de fazer uma sugestão para as pessoas abrissem a tela, quem quiser ou puder, para a gente fazer fotos do evento. Muito boa sugestão. Eu vou só fechar uma porta que está atrás de mim, né? Porque senão a porta sai na foto. Gente, muito bem lembrado, Renata. Vamos fazer, esse é o primeiro evento do Hub, gente, assim, evento organizado pelo Hub, e precisa ficar na memória. Vamos postar na página do Hub. Deixa eu só fechar a porta. Abriram? As pessoas abriram? Deixa eu ver aqui. Estão abrindo. Gente, foto comemorativa do primeiro webinário organizado pelo Hub e o início de uma parceria multilateral com muitas instituições sobre VGI. Eu não estou vendo. Eu não sei se eu estou no lugar errado, Renata. Eu estou vendo... o modo... pessoas. O modo galeria que você tem que colocar. Eu vou tirar a primeira foto, vamos sorrir. Gente, que lindo que está isso. Muita gente, olha. Tirei várias fotos. Olha só, Renata, a gente se compromete a mandar para eles, né? quando a gente, por e-mail, a foto. Pelo menos uma. Nossa, muito obrigada, gente, pela participação. Peraí que eu vou... Você conseguiu tirar das 2 telas? Eu tirei da segunda, estou tirando da terceira, mas a terceira não tem ninguém com a câmera aberta, mas tem gente lá. Então, a gente tem os nomes, tem os rostos, tem tudo que vocês quiseram mostrar hoje. Fantástico isso, né? Só mais um segundo. Você foi mais rápida em salvar as telas. É porque eu tiro foto da tela, um print da tela mesmo. Não vai ficar tão bonito quanto o seu, não. Não, eu tirei... Bem, enfim. Rafael, então, convido você a fazer o encerramento. Obrigado, Renata. Perfeito. Bem, eu acho que agora eu vou tentar aqui praticar um pouco o meu espanhol, né? Desenferrujar um pouco. Nestes minutos finales del evento, queremos agradecer em nome do Grupo de Trabalho do Hub Regional da Plataforma Global das Nações Unidas para Big Data em Brasil, a todos os que assistiram a este evento com sua presença virtual, o valioso equipo de suporte de ENIC.br, sem o qual este seminário web não hubiera sido possível, nos brindou com a seguinte informação sobre a audiência. Não muita informação. Sim, 219 pessoas por América Latina e Caribe inscritos, 175 organizações ou instituições. Alentamos a todos os presentes, não só de nossa região de América Latina e el Caribe, sino também de qualquer outra parte do mundo que estejam interessados em ser parte da rede de profissionais involucrados com o tema de VGI, a manter-se em contato. Enviaremos mais informação a todos os inscritos a este evento sobre a formação desta comunidade de expertos em geoinformação colaborativa.
finalmente les informo que el correo electrónico del Hub regional, a través del cual recibirán información adicional, fue publicado en el chat. Pero más una vez, Renata, por favor, que informe el correo hubbrasil@ibge.gov.br. ¿Ok? Gracias, muchas gracias a todos. Cerramos ahora este evento, no puntualmente, pero 2 minutos antes de las 13. Esto está muy bien. Excelente. Gracias, muchas gracias. Fue un momento muy especial para nosotros y esperamos vernos en otra oportunidad. Ok. Vai. Buenas tardes a todos.